Goiaba, fruto da goiabeira, originária da América tropical. Quem deu nome para essa fruta foi a tribo indígena Aruaque, originária da palavra guaiaba. A produção do programa Por Dentro da História foi conhecer duas famílias de agricultores familiares que tanto comercializam a fruta como fazem a tradicional goiabada, uma sobremesa que há séculos faz parte da gastronomia brasileira. Inicialmente, fomos até Jaguarembé, distrito do município de Italcara, no interior do estado do Rio de Janeiro, conhecer a produção da família Carriello. Os Carriello são italianos que imigraram para a região serrana no final do século XIX e se concentraram no município de Bom Jardim. Mas em Jaguarembé, o distrito é quase todo formado pela família Carriello. Seu Samuel, nós estamos aqui no seu goiabal. Esses pés que estão aqui atrás do senhor, qual a idade deles aproximadamente? Eles estão há aproximadamente 7 anos. 7, né? É. Quando o senhor planta um pé de goiaba, a partir de que momento ele se torna produtivo? Um ano e meio. 1 ano e meio já começa a produzir. Já dá umas goiabas, né? É. É pouco tempo até, né? É, pouco tempo. As mudas já vêm até com goiabinha. Ah, é? É. E quanto tempo dura um pé de goiaba? Olha, isso aí, a Emater falou que dura mais ou menos 30 anos. Mas em Friburgo mesmo tem pé de goiaba, o cara mostrou lá, tem 50 anos produtivo, entendeu? 50 anos, né? Entendeu? Bastante tempo, né? Bastante tempo. E como é que é o processo de plantação de goiaba? É claro que você precisa usar aditivos químicos, né, com relação à praga. Mas tem outras formas assim, mais orgânicas para poder trabalhar com essa questão do inseticida? Tem o que eles fazem na Emater, o Supermago, que é feito de cal, urina de vaca, entendeu? E tem o negócio feito de mamona, entendeu? Que cola, os bichos pegam e colam. Eu tenho esses processos lá, lá em Teresópolis estão usando muito isso. Ah, é, entendeu? né? O senhor já está usando esse processo mais natural? Mais natural, entendeu? Certo. Agora, se um produtor rural que viva da atividade do plantio da goiaba, ele precisa ter no mínimo assim quantos pés? Não, isso aí é o seguinte, nós começamos com 50 pés. Fomos gostando, fomos aumentando, hoje nós chegamos a 2.000 pés. 2.000 pés, né? Certo. Agora, e com relação à irrigação, um pé de goiaba ele consome muita água? A base de 50 litros por dia. Um pé? Um pé. Caramba, é muita coisa, né? Precisa de 50 litros. Né? E tem que aguar todo dia? Todo dia. E qual é o processo de irrigação do senhor? O processo é na bailarina. Aí vem lá no açude, tem a bomba, joga para cá e distribui nessas borrachinhas. É o processo natural, normal aqui da região. Né? Natural, molha sozinho, aí só vou mudando o setor. E como é que é a colheita? Um pé desse, quantas colheitas dá por ano? Um pé você poda, ele com 7 meses estamos produzindo. Aí você deixa 1 mês a 2 meses ele descansando, aí poda outra vez. É mais ou menos 1 mês e meio, 2 colheitas, né? A cada 1 mês e meio, 2 meses? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Porque 7 meses ele está produzindo. Aí você acabou de produzir, você deixa 2 meses ele mais ou menos descansando. Aí você poda outra vez mais 7 meses. Antes de descansar você poda? Não, você deixa descansar. Colheu, deixa descansar. Você não molha, não faz nada. Faz nada, deixa ele quieto. Deixa ele quieto ali sofrer. Aí depois você entra molhando e poda aquilo dentro de flor. Aí poda, certo. Então, no caso, seria uma colheita por ano. Mais ou menos uma colheita por ano. E dá mais ou menos uma base de 200 quilos por pé, por ano. 200 quilos, né? Aproximadamente, né?
Sara, nós estamos aqui no processo inicial da fabricação da goiabada e fica o caroço. Vocês aproveitam esse caroço para alguma coisa? Nós aproveitamos sim o caroço para poder, serve como alimento para os animais que a gente cria em outro sítio, né? Porcos, para o gado, e é tudo aproveitado. Não só a gente, mas também aqui toda a comunidade também acaba aproveitando um pouco, a gente divide entre eles e todo mundo usufrui do caroço da goiaba. Quer dizer, então o caroço vai para os porcos. Nesse corte que vocês fazem, vai também a casca, né? Isso. Não tira a casca, não. Não, a casca ela vai no processo de fabricação da goiaba. Sim. Porque a goiabada é cascão, então a gente, para a goiabada, ela vai a polpa da goiaba e também a casca, porque ela é cascão, ela não é uma goiabada fina. Então a gente chama goiabada cascão porque vai a casca. A casca da goiaba, isso mesmo. A casca da goiaba a gente aproveita. Ela tem que estar bem madura, né, para poder fazer esse sumo dela, né? Isso, a gente só consegue fazer com a goiaba madura, porque aí ela fica mais molinha, né? Porque ela, de vez ela verde, não dá para extrair toda a polpa dela. Se você tirar a casca da goiaba, ela não é mais a goiabada cascão. Ela fica com outra consistência. Uma goiabada mais fina, né? Fina, molinha. E o que as pessoas preferem? É tipo assim, aquela quase quando você fala molinha, a gente vê às vezes vendendo ela assim igual um creme. E isso é porque tirou a casca. Também, esse creme é a geleia de goiaba. Só que a gente faz também, ela é cremosa, mas a nossa cremosa, ela também leva a casca. A única diferença está no ponto, que a gente tira ela num ponto um pouquinho mais molinha, para ela não endurecer, não ficar em barra. Ok, então a questão é o ponto mesmo, né? Sara, nós estamos aqui na produção da goiabada. Bom, vamos entender o processo. Ele passou por um processo, espremeu, né, com a casca, aí você tem o sumo, mas vocês também fazem a reserva, tira a polpa e faz a reserva com casca para poder misturar junto com essa polpa para dar a denominada goiabada cascão, né? Isso, a gente retira a polpa da casca, a gente separa a polpa da casca, a casca a gente armazena num recipiente, a polpa vai para a polpadeira, onde extrai todo o sumo da polpa, né? E para a gente poder colocar na taxa para poder fazer todo o processo. Ali entra também açúcar e uma quantidade de água. Bom, então a gente vê aqueles fornos, e embaixo o que? A lenha? É a lenha, tudo a lenha. É verdade que dá uma diferença se você fizer um doce utilizando a lenha no aquecimento? As pessoas mais antigas gostam de fogão a lenha, essas coisas assim, então dizem que tem uma enorme diferença. Eu acredito nisso, que tem uma enorme diferença se a gente for colocar tudo industrial aqui e se a gente continuar fazendo a lenha, sabe? Se fosse assim a gás, não teria o mesmo sabor do que o aquecimento a lenha, né? Acredito que sim, com certeza. E aí, no caso, como é que é o ponto da goiabada? Qual ponto? Quanto tempo fica? Quem que fica vigiando esse ponto? O processo ali é de 40 a 50 minutos na taxa, girando. Aí o ponto a gente tira até ficar bem firminho, o ponto, para a gente poder fazer a goiabada cascão. Isso aí em barra. Aí, para a goiabada cremosa, a gente espera ela dissolver por completo. Aí, quem tira o ponto é meu pai ou minha mãe, para a gente poder fazer a cremosa. Com relação ao ponto, como é que é o ponto da goiabada cremosa e da goiabada cascão? A cascão leva mais tempo, em torno de 40 a 50 minutos, dependendo da quantidade de fogo, a lenha que tiver.
E é um ponto até ela ficar bem firminha, né? Pra gente poder colocar nas formas. E no outro dia ela endurece, né? E no outro dia a gente já pode partir para o processo de embalagem. A goiabada cremosa, ela demora menos tempo, em torno de meia hora, só 30 minutos. E para a gente poder colocar, já vai direto para os potes. No outro dia a gente já pode selar e colocar a tampa. A cremosa leva casca separada? Leva também, é o mesmo processo. A única diferença é o ponto mesmo, o tempo que ela fica na taxa. Agora, você no dia seguinte, então, já pode dar o corte quando se trata da goiabada mais dura, né? Isso, no dia seguinte a gente já pode dar o corte e também já pode selar os potes, que é no caso da goiabada cremosa. Quer dizer, então, aquela receita básica, a goiabada só leva açúcar e a polpa da goiabada. A gente nem usa conservante. Quando em tempo de muito calor, a gente às vezes coloca pouca quantidade de conservante, tem até na descrição do rótulo. Só que no tempo frio, no tempo fresco, a gente não usa. Ela é totalmente natural, só goiaba e açúcar mesmo. Só no tempo muito quente a gente só usa ela na cremosa. A cascão continua sem conservante nenhum. E um doce desse, por exemplo, quando ele vai para o mercado, qual é a validade da goiabada cascão? A cascão, a validade dela é de 6 meses e a cremosa é de 3 meses. Vocês fazem essa goiabada cremosa. Isso é uma coisa nova, né? Porque a gente conhece mais a goiabada, ela dura. É uma exigência do mercado? Vocês perceberam isso, que as pessoas gostam dela cremosa? Isso, é uma exigência do mercado. A demanda dela é um pouco menor. A gente introduziu ela no mercado há pouco tempo, em torno de 5 anos. Né? A goiabada cascão já tem mais de quase 30 anos no mercado. Mas já está engajando, sabe? Tem muitas pessoas que preferem essa goiabada molinha. Eu acho assim que às vezes para uma sobremesa, eu sei que eu já experimentei a goiabada de vocês, por isso que eu estou aqui, ela é boa assim para uma sobremesa, né? Porque você não precisa estar cortando na hora, né? Porque a cascão a gente come assim, sozinha, né? Mete aquele pedação na boca, que é uma delícia. Agora, também para bolo, né? De repente para recheio de bolo, de rocambole, né? Isso, tem muita gente aqui que compra recheio de bolo, compra para comer com creme de leite, com requeijão, acompanhamento, sobremesa mesmo. Muita gente compra para festa, para dar de sobremesa nas festas, em casamentos, aniversários. Agora, a empresa de vocês é uma empresa familiar, né? A gente está vendo aqui. O seu pai cuida da questão da lavoura, né? Da produção. A sua mãe bota a mão. Você também pega aqui, ou você hoje que você está dando entrevista, você está um pouco à parte, mas você também ajuda na produção? Então, eu fico na parte administrativa e de vendas. Né? Há uns anos atrás eu fui embora para poder estudar, fazer administração. Agora, recentemente, me formei, estou me formando agora, na verdade. E eu voltei só para trabalhar com a parte administrativa e de vendas. Tá certo. E no caso, então, como eu falei antes, é uma empresa familiar, né? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Mas a família toda que trabalha? A família toda trabalha. Começou com a minha bisavó, depois passou para minha avó, da minha avó passou para o meu pai. São 5 filhos da minha avó. Só que só o meu pai ficou com a parte da goiabada e agora está comigo. Você falou então que você tem 30 anos no mercado, mas a sua bisavó já fazia antes. Porque antes também as pessoas faziam de uma maneira assim, menos comercial, vendia, né? Mais artesanal. Isso, era mais artesanal mesmo para sobrevivência, né? Vendia assim em alguns pontos pequenos, né? Alguns barzinhos, alguns lugares assim. Depois foi expandindo. A sua bisavó é aquela que é homenageada ali na praça, em frente à igreja. Isso, a nossa praça aqui tem o nome da minha bisavó, Aide Figueira Carrielo. Isso.
existem inúmeras variedades de goiaba, sendo as duas mais comuns a branca de casca esverdeada e a vermelha de casca amarelada. O Brasil é considerado o maior produtor mundial de goiaba vermelha. Essa fruta é vendida tanto para a indústria de sucos e doces como para o consumo in natura. Em boa parte da história do Brasil, a sua economia era voltada para a produção de açúcar. Logo, é natural associar esse ingrediente à grande variedade de frutas tropicais para fazer doces em compotas e geleias. As guloseimas do tipo goiabada, pessegada, bananada e marmelada se tornam uma tradição entre todas as classes sociais. No caso da goiabada, a forma artesanal é normalmente apresentada em formato de tijolo, mas também pode ser feita em forma de geleia ou doce em compota. Já a forma industrializada vem geralmente em latas redondas. Apesar do doce de goiaba ser produzido por grandes indústrias de alimentos, é possível que pequenos empresários possam igualmente participar desse processo produtivo. A receita é simples, apenas a polpa da fruta e o açúcar. A produção pode ser feita desde o tradicional tacho de cobre sobre a lenha até uma máquina mais sofisticada que permite maior produtividade e bem menos trabalho durante a preparação do doce. Fomos até São José do Ribeirão, distrito de Bom Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, conhecer a produção da família Schotts. Essa região pertencia a Nova Friburgo no século XIX e, em razão disso, vamos encontrar muitos descendentes de colonos alemães, como é o caso dos Schotts. Originários de Hessen, na Alemanha, chegaram à vila de Nova Friburgo no ano de 1824 para trabalhar como colonos, ocupando as terras que os suíços haviam abandonado no distrito colonial. Seu Antônio, o avô do senhor, como ele se chamava? É João Schott. João Schott. Ele era produtor rural também? Era produtor rural. E na época plantava café. Eu ainda lembro que tinha lavoura de café. Era nessa propriedade aqui que a gente Justamente, é nessa propriedade. Aham. Era tudo café por aqui. Qual a extensão da propriedade do senhor? Mais ou menos. No meu avô era 33 alqueires. Alqueires, né? É. Aí, e era uma região em que todo mundo plantava café. Justamente, todo mundo é café, milho, pro gasto, arroz, chegou a plantar arroz. Também, né? Eu ainda lembro do arroz. Qual é o tipo de café que seu avô plantava? O café que ele plantava, eu não lembro o nome do café direito. Aí depois aquele café acabou. Aí o governo emprestou dinheiro para plantar o outro. Aí era Catuaí e Mundo Novo, que papai plantou. Aí já foi papai. Pois é, então do seu avô passou para o seu pai e nessa sucessão o seu pai continuou com a atividade de café, de né? café, De café. Café e boi. Uhum. E também já estava migrando para gado. De gado, de corte ou de leite? De leite, corte, os dois, né? Os dois. Quer dizer, então o seu pai já diversificou um pouquinho, né? Já diversificou. E no caso, ele vendia... Como é que ele vendia o café dele? Ele beneficiava? Não, vendia em coco. A gente fala em coco, secava ele e vendia. Explica pra gente como é que é café em coco. Pras pessoas... Café em coco a gente panha e aí sem socar ele, a gente fala socar. Seca, né? Aí depois vendia ele assim e ia pra usina que eles beneficiavam ele. Tá certo. E no caso do seu pai, foi feito o desmembramento da propriedade? Foi. Deixou os seus irmãos? Aí meu pai comprou dos irmãos dele. Tá. E depois... O senhor herdou hoje uma parte. Uma parte. Dessa herança que foi um dia do seu avô. Justamente. 3 alqueires, mais ou menos. E o senhor sempre foi lavrador? Sempre fui, nunca saí daqui. E o que o senhor
começou a plantar, quando o senhor começou a trabalhar? Nós começamos com café mesmo, chuchu. O senhor deu continuidade, então? Ainda café. cheguei por isso uns gado também, mas depois eu acabei com o gado. Aí meu cunhado me chamou para a gente plantar goiaba, que é irmão da minha esposa. Aí nós plantamos goiaba e foi dando certo. E aí o senhor ficou mais com essa parte de frutas e depois partiu para a fabricação de doces. Porque aí estava sobrando a goiaba, a gente não conseguia vender tudo, né? Aí minha esposa resolveu fazer o doce. Tá. O senhor começou com a fruta, vendendo a fruta, e para aproveitar passou a fazer o doce. O doce, Agora vamos falar um pouquinho do pé de goiaba. O senhor compra muda, né? Compra muda. Quantos pés de goiaba o senhor tem aqui? É uns 1.500 pés. É o suficiente para essa produção que a gente vai mostrar, né? É o suficiente para essa produção. E aí, no caso, esses 1.500, fala um pouquinho do como é uma árvore uma goiabeira. A partir do momento que o senhor planta a muda, quando ela passa a ser produtiva? A gente plantou ela e com 2 anos já começou a colher, mucado. 2 anos, já colhe. Mas o forte mesmo é 3 em diante, 3 a 4 anos. Um pé desse dá bastante goiaba, né? Dá muita goiaba. E quanto tempo dura uma goiabeira? A goiabeira, se a gente for cuidando dela, se não der broca, dura muitos anos, né? Porque a gente poda ela, cria nova, né? A poda é logo depois da colheita? A gente acaba de colher e poda ela. Como é que é a poda de uma árvore, de uma goiabeira? Poda como? Porque tem técnica, né? Tem. Para podar. A gente acabou de colher, a gente vai cortando esses galhos. Esses galhos extensos? De abaixo, esses altos, as pontas assim. O que vê mais ruim vai cortando. Aí depois ela brota, já vem com a goiabinha. Porque a poda é importante, né? É importante, Se você não podar direito, não dá. Ela depois não se torna uma árvore isso, não dá. né? Aí a gente colhe, dentro de 9 meses já começa a colher de novo. A partir do momento que a gente vê o fruto, em quanto tempo ela já é uma goiaba pronta para ser consumida? Assim, eu falo cor de cana, né? Essa aqui já podia ter colhido ela, mas aí deixemos. Desse tipo aqui, ó, para venda tem que ser desse tipo. Tem que ser esse tipo, né? Já para doce pode ser madura. Porque se colher madura, até chegar no consumidor, ela já estragou. Mas ela para ficar madurinha, ela ainda fica mais, ela cresce mais um pouquinho. Cresce. Você pode pegar aquela madura para mim, só para a gente comparar? Essa aí mesmo. Aí já. Mas aí para mercado essa daí já não serve. Já não né? serve. Porque ela já está bem passada. Para feira, quando a gente vai na feira, vende bem. Vende. Já para o mercado tem que ser assim. O mercado tem que ser esse padrão. Esse padrão. Isso aqui também é boa. Desse tipo para baixo. A goiaba, ela tem vários tipos? Assim, como o café tem vários tipos de café, a manga também tem vários tipos, ou a goiaba é um tipo só? A qualidade? Tem várias qualidades. Vários tipos de goiaba, Tem. Né? Essa que a gente tem na nossa região aqui, serrana do estado do Rio de Janeiro, é qual tipo? Essa é paluma. 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 Mas tem aqui no Amparo, eles usam muito a ogal. Tem outros tipos também, mas usa muito aqui ogal. Mas para doce, a paluma é a melhor que tem. Paluma? A paluma é a melhor para doce, que ela é vermelha, né? Dá a goiabada vermelha. O que está dando mais lucro? Vender a fruta ou fazer a goiabada? A gente, quando acha de vender a fruta, dá mais lucro. Porque depois para a goiabada gasta muito. Mas a gente processo todo, né? A gente aproveita mais o reaproveitamento, né? Aproveitar a fruta. Mas quando a gente acha de vender a fruta é melhor. Porque acabou de colher, já vende, né? Já vende, né?
produção familiar, existe uma clara divisão de trabalho entre os homens e as mulheres da família. Os homens cuidam das goiabeiras e da comercialização, tanto da fruta quanto do doce no mercado. Já as mulheres cuidam da fabricação em todo o processo de produção, inclusive do ponto do doce, a parte mais complexa de sua elaboração. No passado, era dever das raparigas saber mexer um bolo e fazer um doce, pressuposto para agradar o futuro marido. Esse valor utilitário e sentimental constituiu um critério inevitável na educação feminina brasileira. O título de grande boleira, mão de ouro nos doces, uma quituteira, eram elogios, valendo dotes em potencial às moças e halos de glória às mulheres casadas. Não havia mimo mais apreciado do que levar um prato de doces quando se visitava alguém. O doce visitava, fazia amizades, carpia nos velórios e festejava, nos ensina o historiador Câmara Cascudo no livro História da Alimentação no Brasil. Dona Railda, a gente, para começar a fazer a goiabada, né, obviamente descasca, vocês tiram a polpa. Essa polpa é a primeira parte para fazer a goiabada, né? A gente põe a polpa e põe a goiaba junto. Aí depois ela vira o cascão, né? Não, mas eu digo assim, nessa máquina de processar que a senhora estava colocando ali, é só a polpa. A semente, o miolo da goiaba, só o miolo. A senhora me disse que antigamente, quando faziam a goiabada, não usava o miolo, porque não tinha essa máquina de processar e separar o caroço do miolo mesmo, da polpa, né? A gente passava na peneira, né? Mas aí era só um pouquinho, só uns 5 quilos, porque a mão não aguentava, né? Passar na peneira. Né? Então, com essa máquina hoje, o aproveitamento é muito maior, né? Maior. Só sobra o carocinho, assim mesmo, as criação come, né? A galinha, porco. Ainda aproveita. Eu ia perguntar isso, a senhora tudo aproveita, né? Aproveita. A senhora depois pega esse caroço que sobra precisa secar ou não? Não, já dá só direto? levar e botar direto para as criação que eles comem. Comem tudo. Nesse caso, então a primeira parte é essa, retirar a polpa e processar. E a seguir, o que a senhora vai... Agora já vai pro fogo, né? Aí já vai a polpa com a casca. Com a casca e o açúcar pro fogo. E o açúcar. A polpa com a casca. Até sair a goiabada, né? E daqui 1h30 a goiabada tá pronta. E essa parte de baixo aí, ela é sustentada por aquele... Pelo ar, pelo vapor, ar, né? Pelo vapor. Vem pelo cano, né? Aí vem pela... Quer dizer, antigamente, fazia no tacho, era o fogo direto. Devia queimar muito. Queimava muito. Tinha que estar todo dia rapando, mexendo e rapando, né? E rapando para não queimar. Pra não queimar, senão criava casca igual angu, né? Dava aquela cascão. Ah, tá. Por isso que dá aquele cascão. Não, o preto queima e solta, né? Aquele carvão. E agora com essa máquina aí com vapor, é só deixar na máquina? Só deixar, só tira a hora que tá pronta, não queima, não precisa mexer. Quanto tempo ela vai levar para dar o ponto nessa máquina? 1h30, 2 horas. Depende muito do fogo, 1h30, 2. Depende. De qualquer forma, tem aquele fogo lá alimentando. Tem, aí é 50 quilos que a gente põe. Valeu a pena fazer o investimento nessa máquina, valeu. né? Tira muito trabalho, né? Diminui muito, né? Porque você não precisa mexer, você tá toda hora botando fogo, vapor, conserva, né?
Porque o problema do doce, desses doces, é o ponto. E você está sempre vigiando, É o pra ver ponto. se não vai queimar. Não, aqui não queima, aqui não tem perigo. E Pode aí deixar. é só colocar na máquina. Só o ponto, Aqui só tem que vigiar o ponto e botando as coisas, né? Colocando açúcar, goiaba. Essa máquina vocês adquiriram em Minas Gerais. Miraí. Miraí. Então eu vou aposentar o tacho. Não, vou deixar ele ali, né? A hora que acha, se acontecer estragar, tem a outra, né? Tá O certo. outro é reserva, né? Aham, tá O certo. dia que precisar, ele tá ali. Todo mundo desmonta ele. Eu falei, não, deixa ele quietinho ali. Quem sabe, né? Pode Vai que precisar de estraga, novo, né? Ou acaba a luz, alguma coisa, né? Lá dá pra mexer na mão, né? O doce de goiaba e a geleia, qual é a diferença do ponto, assim? A geleia é mais molinha, né? Mas- Quando você põe no copo, ela não escorre. É, A mas- goiabada é quando não cola. Pois é, aí no caso da geleia tem que deixar menos tempo. Não, a geleia demora mais do que a goiabada. Ah, é? Porque ela só tem o miolo, né? É mais água. Ah, a senhora Às não vezes põe a 1h30 casca. sai também. Não põe a casca. Ah, agora entendi. Então, para fazer a geleia de goiaba, é só mesmo aquela polpa Só aquilo ali, só que o a miolo. senhora, que a só. senhora triturou ali. Não põe goiaba. Se só- quiser pôr a goiaba, aí fica uma... Mais durinho. Mas o fica certo, geleia com pedaço, né? Eu faço também, mas o pessoal gosta mais da fininha. da fininha. Ah, entendi. E já o doce mesmo vai a casca. Vai a casca toda. Tira o miolo e a casca toda. O miolo que tira, põe todo aqui. E põe a casca junto. Agora, pode fazer, se fizer esse doce sem botar casca, por isso que tem a diferença goiabada, cascão e sem a casca. Aí tem que passar toda na máquina. Pra não ficar pedaço. Aí você tem que bater ela todinha ali. Mas o pessoal gosta dela assim, que sempre fica um pedacinho, né? Não fica muito, mas fica, né? Um pouquinho. Então, se a senhora não for fazer a tal goiabada cascão, a senhora vai passar na Tem máquina que passar na máquina. toda a goiaba. Toda a goiaba. Não só o miolo, né? Você bate a goiaba com o miolo, com tudo já junto. tudo junto. Ah, entendi. Aí fica fininha. Mas não tem muito valor, não. O pessoal gosta mais dessa, A né? cascão, né? Por É isso, cascão. a cascão porque leva casca. Que leva casca. Mas às vezes nem fica, né? Muito cascudo. Se a goiaba tiver madura, desmancha tudo, né? Até ficar pronta, Já percebi isso. Se a goiaba tiver muito madura, não fica caroço. Eu já percebi que às vezes você compra goiabada cascão e você não sente Não tem. aquela dureza que ela devia Não ter, tem. né? Porque se a goiaba tiver mole, madura demais, né? Quando ela tá de vez, ela fica. Agora, se ela tiver muito madurinha, não fica, ela desmancha. Porque fica 2 horas no fogo, né? Desmancha.
tô certa. Mas o doce da goiaba, ele rende mais do que outra fruta. Rende. Você não perde nada, né? A banana você perde muito, porque tem muita casca, né? Pêssego também, Pêssego né? também perde muito. Perde muito, né? É muito. Porque é muito caroço, né? Então ela é mais lucrativa, né? A goiaba é. E uma que além disso a gente ainda tem a fruta, né? Usa o sumo, usa tudo. A gente ainda tem a fruta que... E assim, os caroços, depois do processamento, ainda aproveita. a galinha. Tudo aproveita. Tudo se aproveita. Vamos provar agora. 45 mil. Cara, 45 mil. À vista. Foi 15 anos de... Nós estamos namorando há muito tempo e estamos para poder comprar. Por isso que os tempos... Chegou lá. Chegamos. Eu comecei a fazer fogão de lenha dentro da cozinha. Eu comecei a fazer doce. O tempo conseguiu... mas ela vale a pena. Vale. Aí depois vocês passaram. Também tem só o quê? Porque eu não gosto de pegar dinheiro em banco. Pra mim, isso aí não... Eu só trabalho com o meu dinheiro. Seu Antônio, a gente está aqui em frente às caixas, né, que o senhor coloca as goiabas para transportar. O senhor tem um caminhão próprio, né? Agora tem um caminhão. Tem uma Toyota e outro carro ali. Agora, antigamente, quando não tinha caminhão, como é que o senhor levava as mercadorias aqui desse ponto de São José? Naquela época não tinha goiaba, tinha chuchuca, era café, tomate, pimentão, ele levava tudo no carro de boi até lá embaixo. Isso aqui não tinha estrada. Não era difícil até para descer o carro de boi. E a nossa condução era o carro de boi e animal. Porque a gente, para chegar aqui, até o centro de São José, é estrada, estrada. Caminho, subida. A gente sofria muito na lavoura. Hoje eu falo com meus filhos que hoje está uma facilidade. Que tem luz, tem estrada boa, tem carro para sair na hora que quer. Mas antigamente não, a gente sofria. Então o senhor transportava. Por que o senhor não fazia uso de mula? Mula também a gente usava, mas usava mais o carro de boi. Tinha gente que usava a mula. Carregava a mercadoria no animal, na mula. Mas a gente usava o carro de boi. Usava o carro de boi, aí levava até que ponto lá de São José? Não, a gente levava aqui, inclusive aqui na capela. Onde é a capela? Ali naquele embaixo. Ponto ali? Ali que era o ponto. E o caminhão apanhava. Porque a gente não tinha caminhão. Aí não tinha... Esse é o ponto que o senhor deixava as mercadorias para depois ser recolhido por um caminhão. Isso. Aí levava e vendia na Ceasa. Tá certo. A gente está vendo aqui essas caixas, seu Antônio. O senhor me falou que o senhor colhe goiaba o ano inteiro, que o senhor vai podando, vai dando. Mas o tempo mesmo normal da colheita de goiaba é em que mês? Fevereiro, março e abril. São esses 3 meses. Só é que o mês mais forte.
Aham. E depois já vai diminuindo. É o tempo dela. É. Mas o senhor consegue. Consegue. Sempre. Pela poda, todo mês a gente poda. Aham, que a gente está em dezembro e a gente vê Vê os que pés tem goiaba. aí carregados. Isso. Isso é por causa do processo da poda? É o processo da poda. Se não podar, corre uma vez só. Assim, por exemplo, só nessa época. O senhor tem uma expertise aí É, para poder ter goiaba o ano inteiro, né? A gente poda e todo mês a gente poda um pé de um eito, aí já vai dando, sempre tem. Porque a despesa é certa, se a gente parar de colher, aí fica difícil. Tiago, eu descobri a goiabada de vocês comprando numa mercearia perto da minha casa, né? Então eu imagino o seguinte, essas produções pequenas, caseiras, familiares, elas têm acesso somente a essas mercearias? Vocês conseguem vender para grandes redes de supermercado? Não, ainda não estão vendendo para grande loja, não. É mais para pequenos mesmo. Tem algumas lojas até que vendem produtos, doces, né? Mel, Pompeado, Friburgo, para algumas lojas. Mas ainda não é grande loja, mercado. A goiabada não, a goiaba sim. A goiaba você vende? Vende para alguns mercados grandes da região aqui. Por que você não vende? Por conta de uma documentação? Isso. Ou porque, não tem produção? Não, também não tem muita. Tem até uma grande produção, mas a documentação o governo exige alguns selos que a gente ainda não tem. Estão falando que agora vai criar aqui em Bom Jardim, o secretário de Agricultura, tem participado, falou que vai criar, mas a política, né, a gente sempre tem que estar com o pé atrás. Né? E aí, tendo esse selo, você aí pode vender. Pode vender para grandes redes. Isso, pro Rio todo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Isso. Depende desse selo. Eu nem sei o nome direito, mas... Mas é um selo tipo um código de barra, só que é pro produtor, para pequenas empresas mesmo. Acho que é pro município. Pro município. Não, mas vai ser vendido para todo o estado do Rio. Agora, mas vocês vendem para merenda escolar de Bom Jardim, Vende, né? para merenda da agricultura familiar aqui de Bom Jardim desde 2011. A gente começamos a vender. Um colega meu montou, Ramiro Esquinust, ele montou começou, né, esse negócio de vender e começou e está dando muito certo aqui em Bom Jardim. Até que a parte da merenda com a agricultura familiar, o pessoal está atendendo, melhorou até a merenda, até a nutricionista, o pessoal que é responsável dessa área tem elogiado muito. Todo mundo que somos umas 20 famílias que está abastecendo. Não é só a nossa não, tem mais umas 20. Com vários produtos da região aí. Então, cada dia está aumentando mais produto. Até que está um troço bem sério aqui no nosso município, a agricultura familiar. Vocês vendem tanto o doce quanto a fruta? Vendi a fruta desde 2011. Esse ano começamos a vender a goiabada e a aceitação pegou 500 goiabadas e ano que vem ela falou que vai pedir bem mais. Que as crianças gostou muito, porque é uma goiabada tem pouco açúcar, né? Não tem conservante, é só açúcar e goiaba mesmo. E qual é a marca do produto de vocês? Goiabada shot, doces caseiros shot, né? O principal nosso é a goiabada, né? Mas aí nós fala até goiabada shot. Mas vocês também trabalham com frutas da estação. A gente está vendo aqui, vocês também fazem pessegada, doce de jabuticaba, doce de laranja da terra.
Fazia mais esses doces, minha mãe, né? A gente fazia mais. Mas agora a gente tá mais com a goiaba, mas aí fizemos esse aí. Mais saída, né? Mais saída, a aceitação da goiabada. E como a gente já tem a goiaba, né? Então a gente também tá mais trabalhando com os produtos que a gente tem, né? Tem comprado mais poucos produtos. Você é responsável pela comercialização. Isso, nós vende. Dentro da família. Isso. Agora, Tiago, eu achei interessante que 6 famílias vivem dessa produção, né? Isso, somos 4 irmãos, mais um tio, meu pai, minha mãe. Um tio e seu pai, quer dizer, 6 famílias 6 hoje famílias que vivem razoavelmente com a produção desses doces, né? Graças a Deus, assim, todo mundo que tem comida goiabada, até outro dia chegou gente aqui que falou que não comia goiabada, eu fiquei insistindo, comeu, depois levou 2. Porque é diferente, né? Quando você come um produto que não tem conservante e não tem conservante, muito boa. Quem comer, vai gostar. Você veio, eu achei a sua goiabada em Friburgo. Além de Friburgo, que é bem próximo, até para você distribuir, você vende para outros municípios? Tem vendido para Cordeiro, para Cantagalo, mas o principal mesmo nosso é Friburgo, a goiabada e Bom Jardim. Que Bom Jardim nas feiras de Friburgo, perto da rodoviária de Bom Jardim, no varejo. Tem algumas lojas de Friburgo que tem, mais poucas ainda. Mas o principal é Friburgo e Bom Jardim. O nosso foco principal hoje está nesses 2 lugares. Mas é o que você falou, mercado assim com maior que tem, a gente ainda não botamos a goiabada não. Mas a goiaba tem sim, em alguns mercados grandes da nossa região também, o nosso produto. Aí tem nego que até bota assim na goiaba shot, que aqui em Bom Jardim mesmo, as quitandas que pega, já bota até o nome, sobrenome da goiaba, porque sabe que é diferente, é outra muito boa. Nosso cinegrafista Tomás provou a deliciosa geleia de goiaba e a goiabada com broa de milho, uma combinação perfeita.